Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma make usando a paleta Culture da Juvia's Place, que é assim. Mas a gente vai fazer uma make um pouco diferente, por quê? Porque eu vou fazer a make ao mesmo tempo que eu vou reagir a um vídeo, que é o vídeo Colapso das Influencers de Beleza, da Mari Matos. E aí, vamos assistindo esse vídeo, eu vou fazendo a make e também vou dando a minha opinião sobre o vídeo aqui junto com vocês. Vamos assistir junto esse vídeo e vamos conversar sobre esse vídeo. As influencers de beleza fizeram a gente acreditar no excesso. E a pergunta que eu fico me fazendo é: quem compra tudo isso? Sou só eu ou vocês também têm uma sensação de que a internet, principalmente no nicho da beleza, era muito mais divertida no início da era dos... Bom, eu esqueci de falar que eu já tô com hidratante Dermitrate no rosto, já tô com a primer da Viselar na pálpebra. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer minha sobrancelha com Skin Brow Pencil da Chiglan na cor Grey. E daí já vou começar a aplicação da sombra, porque essa é a sequência que eu faço. E já vou pontuar algumas coisas que eu gostaria de falar sobre esse vídeo. Ela tá falando de um saudosismo de antigamente. Gente, antigamente tinha menos pessoas produzindo conteúdo, hoje tem muito mais, entende? Então, eu acho que se antes a gente tinha 3 pessoas que a gente gostava de assistir, hoje tem muitas, porque existe também muitos conteúdos que estão na internet. Então, você não... Se antes você assistia um conteúdo de maquiagem, hoje você quer assistir um de geopolítica, de maquiagem, de psicologia. Como é que você arruma tempo para assistir tudo isso? Então, você vai escolhendo os melhores. E a verdade é, quem tá trazendo produto novo, que você tá curiosa de saber, vai ser a pessoa que você vai escolher. A pessoa que tá gravando num 4K, a pessoa que tem uma melhor desenvoltura nos vídeos, a pessoa que não fica fazendo a mesma maquiagem em todos os vídeos, entendeu? Até mesmo pessoas que às vezes falam de outros assuntos no vídeo. Por exemplo, a Karen Bakini, quantos assuntos ela já abordou no canal dela? Lipedema, transexo. Gente, às vezes você acha que você tá almoçando ali, assistindo e conversando com uma amiga. Porque ela vai contando os rolês da vida dela, que não tem a ver com maquiagem, entendeu? Tem a ver com que o psiquiatra dela falou pra ela fazer exercício, não sei o quê, pra ela melhorar, do que ela tem transtorno de ansiedade. Cara, outros assuntos. E acaba ficando interessante o vídeo, porque, por exemplo, um vídeo que eu acho que morreu já na internet é vídeo informativo feito por blogueira pequena. Tipo assim, se você quer saber como que você pega o pincel e vai esfumar uma sombra, cara, você hoje em dia tem sumidades em maquiagem ensinando isso na internet. Então você vai fazer a pesquisa lá e eu quero saber o melhor jeito de esfumar uma sombra. Vai ter o Rindache falando sobre isso, entendeu? Então assim, esquece você ficar fazendo vídeo muito informativo sobre maquiagem. Outra coisa, aquele povo que pega o produto e fala: esse creme é um creme da Dermitrate com rosa mosqueta. E a pessoa fica 30 minutos falando num pote branco. Mano, ninguém mais tem saco pra isso. Pode ver, os vídeos que estão... O lugar que mais bomba de maquiagem hoje em dia é o TikTok, o Instagram também. Os vídeos são rápidos, ninguém mais tem saco pra uma pessoa que mostra um gloss vermelho e fica: ai, porque esse gloss é vermelho e a tampa dele é prateada. A gente tá vendo isso já, tá? A gente já tá vendo, entendeu? Se você quer comentar alguma coisinha ou outra sobre o desempenho dele, eu gostei porque, sei lá, eu tava com uma casquinha no lábio e eu vi que melhorou. Beleza, comente essa questão pontual. Agora, ficar 2 horas falando sobre um negócio, ninguém vai querer te escutar. Fia, ninguém vai querer te escutar. Entendeu por quê? Porque já a gente tem muita coisa pra assistir, entendeu? Ninguém tem saco mais pra isso aí. E também ninguém tem saco mais pra ficar vendo uma pessoa que faz a mesma maquiagem toda vez. Então, assim, a Bianca Arcangeli é um gênio. Ela começou o canal dela e ela fez um vídeo parecido, falando um pouco sobre as coisas que ela usa, como que ela grava, e já dando uns toques de como que ela fez. Ela já fez um vídeo de quanto que ela ganha por mês. Cara, ela tá fazendo vídeo de produtos de luxo e ela tá oferindo R$600 por mês de visualização. Então,
assim, a primeira dica que ela fala é, mano, não fica achando que você vai começar a fazer vídeo e vai ficar rica, porque o tempo disso aí acabou. Você vai ter que investir uns 2 anos aí. Então, assim, eu acho que é a pessoa ideal para fazer vídeo. A Mari Matos é maquiadora, então ela sempre vai ter que estar comprando produto, entendeu? Então, assim, beleza, faça vídeo, porque dentro do seu dia a dia você vai estar fazendo. Se atualize. Você tá vendo que tá todo mundo gostando de um negócio, tenta buscar aquilo dali, entendeu? Por exemplo, a Karen Bakini. A Karen Bakini já detestou produtos cremosos e aí foi gostando deles. E ela vai se adaptando. Ela tá até um pouco cansativa atualmente com os produtos coreanos dela. Ai, não aguento mais ver aqueles trem coreanos, sério. Mas, enfim, acho que ela viu que não tem ninguém falando sobre isso e resolveu pegar esse nicho. Mas eu, que não gosto muito, não vou ir atrás daquelas make clean. Eu tô achando um saco. Mas, como ela fala de outras coisas, eu continuo assistindo, acho divertido. Porque também tem um lance de você se divertir. Tem gente que assiste vídeo de maquiagem nem gosta de maquiagem, mas vê pela diversão. Você vê que ela começa a fazer um negócio dá errado, não sei o quê. Cara, é divertido de ver, entendeu? A gente assiste o processo ali e tal, os treinos dando errado e tudo mais. Então fica sendo legal de ver o vídeo, ela fazendo. Ela fala, ih, carenzei. Tipo, estragou o negócio, sabe? Então, assim, fica legal de ver. Os vídeos da Bianca também, ela deixa a personalidade dela florar. Então, assim, as maquiagens dela são todas iguais? São todas iguais. Mas ela tá sempre com produtos novos, ela tá num nicho que tem pouca gente falando, que é o nicho de beleza importada. Então tá sendo interessante de seguir, entendeu? E ela tem essa personalidade, a gente vê ela se divertindo com as make e tal. Cara, é isso que a gente quer ver. A gente não tá na internet pra ver gente sangrando, que nem essa aqui. Ai, porque muita coisa não sei o quê. Adoraria ter as coisas, entendeu? Todo mundo adoraria ter as coisas, cara, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, tem pessoas que, inclusive, estão fazendo sucesso, tendo poucas coisas. Tem a Maria Catarina no Instagram. O que ela viu? O que tá tendo? O que o nicho de beleza faz mais anúncio? Eles fazem mais anúncio em Instagram e em TikTok. Eles não gostam de anunciar no YouTube. Foi isso que o Mark Zuckerberg percebeu. Ele tava deixando a Nick Tutorials, o Jeffree Star, todo mundo rico com o vídeo, James Charles, todo mundo rico com os vídeos. As marcas crescendo, Fenty Beauty, Rare Beauty, tudo crescendo, o público que consome por causa dos vídeos, mas ninguém anunciava na plataforma dele. O que ele falou? Tem ninguém anunciando, então vamos fazer agora um leilão. Quanto que eles anunciaram aí, esse pessoal? Onde que eles querem anunciar? Ah, em vídeos de maquiagem? Então tá, então vamos fazer um racha de todo mundo. Aí ficou uma mixaria de dinheiro. Porque não tem anunciante no YouTube de beleza. Não tem. Então, assim, é ótimo para você atrair um público, fazer seu nome, às vezes vender link de afiliado, fazer uma publi, etc. Só que, cara, o AdSense do YouTube não paga bem. Por exemplo, eu acho que o do Instagram e o do TikTok já paga melhor em matéria de beleza. Porque o assunto beleza é mais veiculado nessas duas plataformas. A Maria Catarina tá lá, plena. Ela não fica toda hora com produto novo. Ela tá fechada com a marca que ela faz os produtos dela, que é a Catarina Hill. Ela tá toda hora mostrando ali. Então, acho que ela deve ter, às vezes, um salário meio que fixo da Catarina Hill, que não deve ser nada muito astronômico, mas... E ela tá sempre fazendo coisa nova. Ela agora inventou a série das Zara Larsson, tá todo mundo copiando. Ela fez a série da latinha Monster, que ela vivia tomando aquele energético Monster, as latinhas são coloridas. Todo dia ela fazia uma make combinando com aquela latinha e ela faz makes diferentes, ela não tá na internet fazendo as mesmas makes. Então, assim, gente, eu acho que esse é o caminho, entendeu? Faça coisas diferentes. Uma coisa que a Bianca falou também, escolha uma plataforma para ser a sua plataforma queridinha do coração e vai por ela, entendeu? Porque o ideal é que você trabalhe, tenha uma renda, que a sua vida já seja uma vida que você gosta de consumir maquiagem, e aí você vai pra internet extravasar essa sua paixão por maquiagem. É isso que tá funcionando hoje em dia.
Você achar que você vai vir aqui, que você vai gravar um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, que vai cair o dinheiro na sua conta pra você pagar suas make, pra você fazer o próximo vídeo, não é real isso. Isso não é a realidade. Por exemplo, a Camila Deman, que veio, sangrou na internet. Ai, porque não sei o que eu não tô conseguindo ter visualização, e nananã, e que daí eu tô parcelando as make no cartão e não consigo comprar mais make, que vocês só querem ver make nova. Mas elas também, cara, só faz a mesma maquiagem. Ela troca a cor, mas o processo é o mesmo. Outra coisa, fica 2 horas explicando coisa que ninguém tem saco pra assistir. Então, assim, perceba o que você tá fazendo de errado e conserte. Sangrar na internet é o maior erro que uma blogueira faz na vida. Eu lembro da Jéssica Make há muito tempo, quando ela pegou e veio reclamar na internet, dizendo que ela tinha recebido um monte de batom e que a marca ficava esperando que ela fosse gravar de graça vídeo mostrando os batons e que ela não ia gravar e que nananana. As marcas pararam de mandar. Era o motivo pelo qual o canal dela era assistido e o canal dela morreu depois disso. Porque ela não tinha mais o que mostrar no canal. Às vezes a gente ia lá para ver as marcas novas, as novidades das marcas. A marca mandava a coleção inteira de batom para ela, tinha 4 batons vermelhos. Você fala, não, vou ver o vídeo da Jéssica Make, que ela vai passar os 4 batons, eu vou decidir entre os 4 batons qual que eu quero. O que a Bonita fez? Parou de gravar os vídeos. Bem feito, caiu. Cara, o canal dela afundou e ninguém mais agora tem vontade de mandar os produtos para ela. Porque, a Bonita não grava, a Bonita que é público. Ela falou, batom não paga boleto. E não queria gravar vídeo com os batons. Eles pararam de mandar e as pessoas que viam os vídeos para ver as novidades pararam de assistir. Resultado, a Amada arrumou um emprego porque ficou difícil, entendeu? Então, assim, mano, a realidade é essa. Tem muita concorrência hoje. Se a sua concorrência tá fazendo uma coisa melhor, ou você corre atrás ou você desiste. Porque é a realidade. O que tá matando as blogueiras é a concorrência. O pessoal quer ver produto novo. O pessoal quer ver o que se diverte com make. O pessoal não tem mais saco de gente que fica 2 horas explicando. Porque tem que ser siga. Mano, a pessoa vê o guindaste dando aula, não você. Entendeu? E também não tem mais saco de ficar com pessoa. É vermelho. Vocês viram que é vermelho? Mano, 2 horas. A gente já tá vendo que é vermelho. Vamos, entendeu? Só fala, é Fruit Snacks, Gloss da Fenty. Passa aqui pronto, entendeu? É isso, entendeu? Ninguém vai ter esse tempo. Ninguém tem esse tempo. Então, assim, desabafos à parte, né? Porque precisava... Na hora que eu vejo esses vídeos, eu fico muito querendo desabafar, então eu tô desabafando aqui. Vamos continuar aqui o vídeo da Bonita. Blogs do que ela tá hoje em dia, porque eu não sei se é aquela questão de saudosismo, né, que muitas vezes a gente tem de sempre achar que o passado foi melhor, que a geração anterior foi melhor, enfim, mas eu tenho essa impressão de que as coisas elas eram mais leves, mais divertidas, também tinha muito a coisa de ser novidade, né, não era algo tão comum você ver pessoas falando sobre beleza na internet, então quando você achava uma pessoa que fosse, já era um motivo enorme de você agarrar com todas as suas forças, né, e ficar acompanhando o conteúdo daquela pessoa. Todos os conteúdos também eram feitos numa velocidade muito menor. Eu lembro que, assim, tinha um post por dia nos blogs que eu acompanhava, mas era post em texto, né? Bom, aí eu acho que é o seguinte, eu acho que é a questão da concorrência. Você tá concorrendo com um monte de gente. Aí que, antigamente, a pessoa pegava um celular qualquer e gravava no quarto dela sem uma boa iluminação, como a Karen Bacchini começou, e o negócio dava certo, porque não tinha ninguém falando sobre isso, entendeu? Agora que tem um monte de gente falando sobre isso, você vai procurar o vídeo com os produtos que são lançamento que você quer ver, você vai procurar vídeo que tá com 4K, você vai procurar vídeo que tá bem iluminado, você vai procurar essas coisas. Gente, é o que você vai procurar. Entendeu? É a concorrência, cara. É isso aí que vai ser mesmo. Uma coisa, primeiro que você consome de forma mais lentamente, não só mais lentamente, mas diferente mesmo. E eu também acho que pro criador em si é algo mais tranquilo de você fazer diariamente do que vídeo, por exemplo, né? Lógico que depende do vídeo, tem vídeos que tem gente que faz vários daquele estilo por dia, né? Mas
vídeos mais complexos, mais elaborados, mais densos em informação, são mais complexos de você fazer. E posts escritos, apesar de eles exigirem uma pesquisa, eles exigirem um conhecimento prévio, algo assim, eles são mais simples de serem executados, né? De serem feitos e postados. E a gente consumia de forma mais lenta. Então eu lembro que, assim, tinha, sei lá, uns 5 blogs que eu acompanhava logo que eu comecei a consumir conteúdo de beleza na internet, que era o Super Vaidosa, de Camila Coelho, o E aí Beleza, de Karen Bacchini, Passando Blush, que era de Pripoca. Esses 3 eram os principais, assim, eram os que eu via todo dia, chegava da escola pra ver, mas tinham alguns outros que eu via uma coisa ou outra. E aí o meu tempo de consumo na internet, ele era relativamente... Aí eu vou dizer pra vocês, e o que se falava muito nos blogs? Produtos novos. O assunto dos blogs era produto. Aí você tá aqui sangrando na internet porque você não tá conseguindo comprar coisa nova e você queria pegar suas coisas antigas e fazer sucesso, mas você tá fazendo também sempre a mesma maquiagem. Fica difícil, né? Limitado, né? Porque tinha um número limitado também de pessoas produzindo aquele tipo de conteúdo que me interessava, ou pelo menos eu não conhecia tanta gente, né? Mas eu acredito que eram menos pessoas mesmo criando esse tipo de conteúdo. E aí a sensação que eu tenho é que hoje em dia aumentou demais o número de pessoas falando sobre beleza na internet. Eu sou uma delas. Eu que produzo conteúdo de beleza falando sobre as pessoas que produzem conteúdo de beleza. Eu tenho a impressão de que o fato do volume ser maior faz com que a gente valorize menos. Porque que o Natal costuma ser um dia mágico, porque ele acontece só uma vez no ano. Mesmo que a programação seja aquela... A pessoa querendo se enganar. Cara, na verdade é que existem pessoas fazendo vídeos melhores. É por isso que quem tá fazendo vídeo melhor tá se destacando. Quem tá fazendo vídeo estilo 2016 ficou pra trás. Essa é a realidade. Coisa meio óbvia de você se arrumar pra ficar sentado no sofá da sala ou no sofá da casa de alguém da sua família é um evento que só acontece uma vez por ano. Então, existe toda uma alegoria em relação a isso, né? Toda uma preparação e uma magia, realmente um encanto, né? Lógico que mais quando a gente é mais novo, mas eu acredito que ainda carrega algo de significado pelo fato de ser esporádico. Você só vai ter aquilo pontualmente. E aí eu tenho a impressão de que nós estamos com tanto excesso de informação de todas as áreas, mas muito também na área da beleza, que aí eu sinto que perdeu um pouco da magia, do encanto, dessa coisa de você ter que ficar esperando o próximo vídeo. Porque, por exemplo, Camila Coelho, pelo que eu me lembro, que eram os vídeos que eu mais amava, porque ela tinha muita densidade de conteúdo, né? Ela explicava exatamente o que ela estava fazendo, passo a passo, era uma coisa de técnica mesmo, que eu, que sempre tive interesse por maquiagem, mas não tinha tido acesso a um curso ainda, na época, até porque eu era adolescente, eu ainda não vislumbrava me profissionalizar nessa área, era um conteúdo extremamente rico pra mim, porque ela trazia informações que eram novas e eram da área que eu gostava, eram tópicos que eu me interessava. E ela postava vídeo uma vez por semana. E é engraçado pensar por essa perspectiva, porque, por exemplo, eu posto vídeo uma vez por semana aqui no YouTube, porque é o que eu consigo dar conta, porque eu tenho um outro trabalho, né? Isso aqui não é o meu trabalho ainda, mas eu preciso fazer isso conciliar com as minhas outras obrigações, com as minhas outras funções. Então eu só consigo fazer um por semana. Mas eu já tava me cobrando nos últimos tempos, já tava... Agora que eu fui monetizada, né? Sabe quantos dólares eu já ganhei até agora? Eu já vou abrir desde o início pra vocês. Eu fui monetizada, tipo, no início do mês, eu acho. Eu fiz 15 dólares até agora. A gente só pode sacar quando faz 100 dólares, né? Então, sei lá, daqui a uns 10 meses vocês acham que eu bato os 100 dólares? Vamos ver. E aí eu já tava nessa cobrança, né? De tipo, como eu fui monetizada, eu acho que eu tenho que realmente fazer um extra pro YouTube entender que faz sentido ele entregar meus vídeos pras pessoas. Loucura, sabe? Coisas que povoam a mente da gente que tá fechado no mundinho dos algoritmos, achando que tem como fazer sentido e nunca faz sentido. Isso daí eu não tenho muita certeza. Eu vi que a Bianca fez isso pra conseguir monetizar. Ela acabou lançando, tipo assim, um vídeo por dia. Sabe? Ela lançou muito vídeo. Tem muitas pessoas que fazem essa coisa desse cronograma de um vídeo por dia.
que eu acho que é pra passar um mês atraindo mais seguidores, né? Mas é lógico que é uma rotina que você não vai conseguir seguir, mas também se você prometeu, você tem que cumprir, tipo a Camila Demangue. Veio, sangrou, chorou, falou que abriu um clube de assinatura, fui lá, assinei. Eu vou fazer 3 vídeos por semana. Fez? Não fez, já desassinei. Mano, compra as coisas que você promete, só isso você precisa fazer. Então, tem uma youtuber que eu amo, que parou de fazer vídeo, que eu acho uma perda, que é a Mari Talvez. Cara, eu adoro os vídeos dela, acho uma tristeza não ter mais vídeo dela na internet. Infelizmente, eu acho que acabou ficando muito pesado pra ela ficar comprando coisa nova, acho que ela deve ter ficado meio culpada. Eu acho que ela podia ter, tipo assim, podia ter tido um tempo de fazer... Gostava muito dela conversando nos vídeos, tal, de ver as coisas. Acho que ela podia ter tentado ir por um rumo mais Maria Catarina, assim, entendeu? Não usa tanta coisa nova, mas que tá muito ligada em link de afiliado, em às vezes cupom, em alguma marca que tem interesse nos vídeos dela. E aí, sabe, assim, pra ela conseguir produzir o conteúdo e ganhar alguma coisa com isso, sabe? Então... A Maria Catarina é um gênio, cara, porque ela consegue estar onde ela mora, ela não teve que mudar para São Paulo, ela tá conseguindo lançar produto e ela tá conseguindo ter visibilidade no Instagram, que é um dos lugares mais difíceis de você viralizar. Mas é porque ela gosta muito de fazer makes elaboradas e tal, ela tá sempre fazendo novidade, é igual a Filosofai. Filosofai faz umas makes que só ela faz. Então, ela pode usar o mesmo produto em todas as maquiagens, que ninguém se importa, porque ela faz uns temas de make muito únicos, assim, entendeu? Então, é tipo assim, ferrugem que tá no metal. Aí ela faz uma make, cara, igualzinho, que eu acho que ela pinta quadro já, então ela tem uma noção disso. A flor, e fica, cara, o tema que ela escuta, tipo assim, que ela fala... que são pequenas coisas bonitas e ela faz uma make parecida com aquilo. Que é uma coisa que ninguém tá fazendo. Aquelas... Às vezes nem a gente enxergava que uma ferrugem pode ser bonita. Sabe assim? Então, é muito interessante. A Maria Catarina também fez agora a Zara Larsson, fez das latinhas de Monster. Então, assim, ela tá sempre com novidades. Eu queria muito que a Mari talvez tivesse feito, às vezes, alguma coisa assim, sei lá, porque eu sinto falta de assistir os vídeos dela, sinceramente. Eu queria que tivesse viralizado, sinceramente. Vamos seguir o vídeo. Aí eu já tava nessa, né, de tipo, será que eu tinha que aumentar o número de postagens? Só que eu não consigo. Acabou que eu esqueci de falar aquilo que eu ia falar. Eu acho que serve você, por exemplo, passar um mês postando todo dia um vídeo. Mas não fazer disso a sua rotina, porque os próprios seguidores se cansam de estar perdendo conteúdo. Você todo dia tem um vídeo, só que você não tem tempo de assistir todo dia um vídeo daquela pessoa. Acaba que se você recebe 5 vídeos e clica em um, isso também não é muito bom pro algoritmo. Porque o algoritmo pode pegar e falar que esses vídeos dela não tão bom. Então, assim, acho que você tem que ficar atenta nisso também. Eu acho que o ideal para uma pessoa que tá começando é uns 2 vídeos por semana. Não fica muito nisso aí. Até você perceber que a coisa tá dando uma melhorada e você quer dar um gás, aí você combina com o seu público. Agora que vai ser as férias, fim do ano, as pessoas também vão ter mais tempo, eu vou fazer um vídeo por dia. Aí, ou eu vou fazer 5 vídeos por semana. Aí você, entendeu? Dá aquele gás pra ver se consegue mais seguidores e tal. Eu acho que é uma coisa assim. Eu acho, sinceramente, que assim, é perigoso você colocar conteúdo demais hoje em dia, sinceramente. Vamos voltar ao vídeo. No presente momento, porque eu só tenho um dia pra vir gravar, e aí nesse um dia, às vezes eu consigo gravar 2 vídeos, muitas vezes eu só consigo gravar um. E quando eu consigo gravar 2 vídeos, isso compensa as semanas em que às vezes eu não consigo vir gravar nenhum vídeo, dependendo de como tiver a agenda, principalmente de atendimento de noivas, que acaba ocupando um pouquinho mais da minha semana, porque tem prévia e tal. Mas voltando ao que eu ia dizendo, eu tenho a impressão de que isso do conteúdo ser relativamente
extremamente limitado criava uma magia ao redor dele. E não só criava uma magia porque não tem um excesso, mas eu acho que existia uma comunidade mais coesa e mais unida ao redor dos assuntos de beleza, porque existiam poucas pessoas falando sobre aquilo, então você tinha uma bolha muito específica. Tava todo mundo meio que nos mesmos lugares, consumindo os mesmos conteúdos, falando a mesma língua. Lógico que a gente diversificar e não ficar só na mesma bolha é algo positivo, até para dar espaço para novas pessoas, expandir um pouco mais os horizontes, conhecer novas visões, eu acho imprescindível. Mas eu também sinto que no meio desse caminho acabou surgindo esse excesso de coisa que muitas vezes não é tão interessante, muitas vezes não é tão relevante, e eu acho que só serve para meio que separar as pessoas, assim, ao invés de estar todo mundo meio que falando a mesma língua e se entendendo e tendo uma certa coesão do grupo, né, que tem interesse naquilo. Nossa, eu acho que isso não vai dar certo. Eu vou confiar no processo. É porque na minha cabeça tinha uma coisa e aqui aparentemente vai dar outra. Eu vou tirar só um instante. Gente, precisei pausar e voltar, porque eu fiz uma cagada aqui e aí eu tava tentando corrigir. Vai ficar melhor depois. Vamos confiar. Eu fiquei um pouco impressionada dela fazer isso e ela ser maquiadora profissional, que inclusive atende noivas. Confesso. Processo, por isso que esse olho tá meio cinza, assim, enfim. Eu tinha uma ideia na minha cabeça e aparentemente ela não deu tão certo, mas eu acho que até o final vai ficar alguma coisa pelo menos agradável. Vamos ver. Se não ficar agradável também, paciência. Qual foi a cagada que eu fiz? Ó, eu botei preto na pálpebra, porque eu ia botar o preto por baixo pra botar o brilho por cima, mas não gostei. Aí eu tirei o preto e tava tentando meio que refazer a base, só que esse lado tá mais escuro. Não só o lado de cá está mais escuro, como a luz bate do lado de cá, então parece que ele tá mais escuro ainda. Mas vamos torcer pra que daqui até o final fique mais ok. E eu vou ficar aparecendo só assim. Ai, eu que lute. Tá. E aí, prosseguindo com o que eu tava falando, eu tenho a sensação de que antigamente a gente tinha meio que uma unidade do que se falava no grupinho da beleza, e hoje em dia não tem mais isso. Tem tanta gente falando sobre que é impossível você conhecer todo mundo. Pessoas que você nunca ouviu o nome, que tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok ou no Instagram. Então não tem como você saber quem são os influencers de beleza do Brasil, porque são milhares e milhares de pessoas. Então meio que essa coisa de que todo mundo assistia a Camila Coelho não existe mais. Tá bem fragmentado e espalhado. Isso, como eu falei, por um lado é bom, porque eu sinto que abre espaço, dá oportunidade para mais pessoas, mas eu também sinto que é isso, a gente deixou de ser uma comunidade, porque a gente tinha esse senso de coletividade, de que tava todo mundo meio que falando mais ou menos a mesma língua, e hoje em dia não existe mais isso. Tá cada um no seu quadrado, fazendo sua coisa, e aí muitas vezes é muito diferente. Isso aqui eu já vou dizer uma outra coisa. Por exemplo, não sei o que, senso de comunidade. É muito difícil ter um senso de comunidade com 1 quilo de gente, né? De todo lugar do país e tal. Mas, por exemplo, eu acho que tem uma coisa genial que a Karen Bacchini fez, que é o seguinte: ela percebia que ela comprava coisas e outras pessoas comprando coisas, e muita gente comprando coisas, e muita gente recebendo coisas. Ela tem um grupinho que ela troca maquiagem. Outro dia ela tava fazendo um vídeo da MAC, que claramente ela tava usando produtos da Ana Passarelli, que a Ana Passarelli recebeu, a Karen não recebeu, e ela tava fazendo vídeo com os produtos da Ana. Como muitas vezes você vê a Ana fazendo vídeo com produtos da Karen, aí você vê o Diuk fazendo vídeo com os produtos da Karen, aí você vê a Karen fazendo vídeo com coisa do Diuk. Aí o Diuk arrumou um amigo maquiador profissional, assim, super top, que tá daí sempre comprando coisas de marcas de luxo, super legais. Aí ele vai lá e testa os produtos do amigo dele, entendeu? Isso faz uma comunidade para que não tenha que ficar todo mundo comprando os mesmos produtos e gastando dinheiro e tal, não sei o que. Um produto ali, tipo, roda a galera, sabe assim? Isso eu acho uma coisa muito legal, e eu acho que é essa visão de comunidade que a Karen quis fazer e que eu acho uma boa. Só que eu acho que ela
começou a fazer isso e em seguida começou a entrar com outros projetos de todo tipo de projeto, de marca nova e tudo mais, e que daí acaba que ela não consegue gravar tanto vídeo assim, né? E eu percebo que ela nem tá comprando tanta maquiagem assim. Ela teve esse surto coreano aí, e agora como ela comprou esse monte de coisa coreana, ela tá assim, eu preciso gravar vídeo desse monte de troço da Coreia que eu comprei. E aí a gente tem que aturar esses vídeos de coisa da Coreia. E não sei, talvez tenha um baita público, né? Essas coisas da Coreia, e só ela realmente que faz. Então ela tentou achar um nicho. Mas assim, acho super legal que ela tá fazendo isso da comunidade. Dividir produtos com esse pessoal dela aí. E fica legal pra todo mundo. Do que outra pessoa tá fazendo no quadrado dela, enfim. Mas o principal de tudo, que eu acho que acaba me pegando em relação àquela época comparado com hoje, é o excesso. O excesso não só de pessoas falando sobre beleza, não só de excesso de conteúdo, porque tem muita gente falando e tem muita gente produzindo muita coisa. Então não é mais um post escrito por dia e um vídeo por semana, não. São inúmeros vídeos por dia, por semana, não dá nem pra contar. E aí, se você for tentar acompanhar o que todas as pessoas estão fazendo, você vai enlouquecer. Você vai surtar, até porque é muito provável que uma pessoa esteja do lado de cá falando uma coisa e a outra esteja do lado de lá falando outra coisa que é oposta. Então, meio que a gente fica sem saber pra que lado ir. E aí vem o excesso também de produtos. Sempre houve uma coisa de que a influência, a blogueira, na época, ela tinha mais produtos do que quem estava assistindo, porque ela era uma pessoa apaixonada por aquilo, já colecionava há algum tempo, e aí começava a compartilhar justamente essa coleção dela, as ideias dela relacionadas à beleza e tal. Então, naturalmente, elas já eram pessoas que tinham mais maquiagem do que uma pessoa comum. Mas eu tenho a sensação de que meio que foi se naturalizando a quantidade de maquiagem que essas pessoas tinham. Não só maquiagem, né, mas qualquer produto. Teve uma época que foi muito os perfumes, então várias categorias de cosmético em geral e outras coisas também, tipo roupa, copo Stanley hoje em dia, sei lá. E aí essas pessoas foram mostrando o tanto que elas tinham, que eu acho que foi meio que se naturalizando o excesso. E aí eu não sei se vocês vão lembrar, mas houve uma época em que o auge da produção de conteúdo das blogueiras era recebidos. Era sentar com caixas e caixas de produtos que elas tinham recebido das marcas e mostrar um por um. Olha, me crucifiquem, mas eu amo vídeo de recebidos, tá? Amava os vídeos de recebidos da Karen, de qualquer pessoa que recebia bastante coisa, do Diuk e tudo mais. Amo os vídeos de recebidos deles. E o que eu acho aí? Não é imprescindível você ter muitos produtos. A Maria Catarina é um exemplo disso, entende? Então, assim, só que é imprescindível que você tenha algum atrativo. Você não pode ficar fazendo a mesma make nude com os mesmos produtos e achar que todo mundo vai ficar te assistindo toda semana, entendeu? Você tem que lançar alguma coisa de diferente, assim. Você tem que fazer alguma coisa de legal, você tem que ter alguma coisa que te comunique com a sua comunidade, entende? Uma linguagem, alguma coisa que seja muito sua, pra gente ter aquela sensação de que a gente te conhece. A Maria Catarina adora crepúsculo, não sei o quê, e aí ela taca brilho, não sei o quê. Então, assim, a galera que se identifica com ela, com o jeito dela, acaba que fica querendo sempre estar seguindo ela, entendeu? Então, eu acho que é por aí, assim. Mas eu não acho que seja um estilo... Tipo assim, a gente fica querendo consumir as coisas. Eu adoro ver as novidades e tal. Mas, por exemplo, eu não fui mordida pelo bicho do produto cremoso. Entende? Não fui mordida, não prego a palavra. Eu tenho produto cremoso? Eu tenho, tá? Eu tenho, mas assim, eu tenho as coisas de Xiglan, tenho bastante coisa de Xiglan, pra quem não gosta de cremoso, e eu realmente quase não uso, porque eu fui... Tipo assim, eu gosto de produto cremoso pra maquiagem real. A maquiagem de eu ir ali. Porque daí eu acho que tem uma praticidade. Eu nem preparo a pele, nada, eu só taco ali, 1, 2, 3, fiz, fui. Não acho que eu fico a coisa mais linda do mundo.
isso, então é por aí. Não tem mais esse aqui. Porque esse daqui tem uma cor única, que é roxo, por isso que eu comprei. E eu faço coleção, então eu gosto de colecionar. E eu tenho coisas de antes das coisas cremosas ser famosa, que eu já usava nessas makes 1, 2, 3, tô com pressa, entendeu? Eu acho que existiu toda uma estratégia também da indústria de fazer a gente colocar um monte de passos na maquiagem. Que na verdade, no seu dia a dia, se eu tô fazendo uma make pra ir ali, eu não faço tantos passos assim. Tem algumas coisas que eu faço que eu acho que pro vídeo fica mais bonito, realmente, sabe? Você tem um primer pro rosto todo e depois você... Porque eu não passo base no rosto. Então, o meu primer, ele tem o objetivo de deixar a minha pele do rosto melhor para receber os produtos. Mais lisinha, mais, entendeu? E o dos poros, que daí é uma massinha que cobre os poros, entende? Só que, normalmente, base corretiva não gruda bem em primer de poros. Então, por isso que eu passo um outro primer, que muitas vezes, por exemplo, o BT Pitch, ele tem pitch de pêssego. Ele tem uma função de deixar com a pele meio pêssego. Não é tão profundamente isso daí, mas ele dá uma pessegada na pele e aí os outros produtos que eu vou passar por cima, o corretivo, a base e tudo mais vai ficar melhor. Mas produto em creme normalmente não fica bom, produto líquido e tal, não fica muito bom em cima de corretivo, base assim, não fica muito bom em cima de primer de pó, vocês podem reparar isso aí. Cada um dos produtos que elas tinham recebido. Era muita coisa e eu lembro que a sensação que eu sempre tive, né, desde o início de vendo aquilo, era meio de estranheza, porque na minha vida comum, jamais eu poderia imaginar o que uma pessoa ia fazer com aquilo tudo. Eu ficava me perguntando, velho, essa pessoa tem que ter um quarto em casa só para guardar esses produtos que ela recebe. E meio que era isso mesmo. Várias delas depois mostravam tudo pelo meu apartamento. E elas mostravam, aqui é um móvel, ou aqui é um cômodo, ou aqui é um espaço dedicado só para guardar recebidos. E aí eu sinto que ver isso como se fosse uma coisa natural pode acabar dessensibilizando a gente para a realidade do quanto que aquilo é um excesso. Eu acho que existem formas de lidar com isso, tá? Por exemplo, a Karen Bacchini também fazia os vídeos de declutter. Então, ao mesmo tempo que a gente vê os vídeos dela abrindo as coisas que ela comprou e tal, recebeu e etc., também tem os vídeos de declutter. Aí a gente vê que ela circula os produtos também. Ela dá para outras pessoas, às vezes até outras blogueiras que vão poder aproveitar aquele produto, fazer conteúdo diferente e tal, Tanto quanto a gente vê que, por exemplo, cara, ela comprou tudo isso, gastou dinheiro com tudo isso e agora tá dando porque não gosta mais do produto. Isso gera na gente aquela consciência de, cara, eu tenho que pensar melhor, porque eu não quero comprar, gastar meu dinheiro com uma coisa hoje e daí amanhã jogar fora. Eu tenho tido esse pensamento, não que eu seja um exemplo, porque eu sou uma grande consumista, mas assim, eu tenho consumido bem pouco produto nacional, porque eu percebo em mim que eu acabo dando as minhas coisas nacionais. Eu não quero continuar com elas, porque eu percebo que toda vez que eu abro minha gaveta, eu não quero pegar o produto nacional, eu quero pegar o outro. Então, assim, eu vou tendo uma consciência daquilo que eu realmente gosto. Tipo, as coisas do Jeffree são coisas que eu amo. Então, são coisas que eu não tenho dó de gastar nas coisas do Jeffree, entendeu? Mas, assim, outras coisas, tipo, a única coisa que eu tenho da Juvia's Place são as paletas Culture, a 1 e a 2. Eu percebi que não vai me agregar comprar as outras coisas da Juvia's Place, entendeu? Não é uma coisa que acho lindo, ó. Só que assim, pra mim, é tão completa essas paletas que é meio mais do mesmo resto. A minha coleção da Colourpop, ela chegou num ponto que eu tinha todas as corzinhas das paletas e eu parei de comprar pra Colourpop. Porque eu falei, cara, não vai pra frente disso aqui. Eu vou só comprar uma outra paleta amarela diferente, uma outra paleta azul diferente, uma outra paleta que vai ter as mesmas cores. Então, não vai me acrescentar, entendeu? Então, assim, eu tô tentando ter essa consciência, né? Tentando. É um excesso
acesso. Não importa o quanto que, mas é o trabalho dela. Faz sentido as marcas quererem mandar, porque essas marcas querem a visibilidade que essa pessoa tem e tal. Tudo isso eu entendo, e eu não falo isso em um lugar de crítica. Mas é só pra gente ter esse saculejo de lembrar que não é pra ser dessa forma, não é normal, não é natural, e eu acho que não é saudável a gente ficar sendo exposto a esse excesso de tudo o tempo todo. Então, não só se popularizou muito os recebidos, como depois as marcas começaram a avacalhar a questão de press kit para que Cara, é a gente que clica no vídeo, entendeu? Não tem ninguém te obrigando a nada, não. Não tem ninguém com uma arma na sua cabeça, sabe? Tanto que tem as blogueiras que fazem coisas com poucos produtos. Eu vivo dando o exemplo da Maria Catarina, ela tá indo muito bem. E ela não tem 1 trilhão de coisas, entendeu? E agora sim, uma coisa que eu percebi, algumas pessoas, por exemplo, entraram em Project Pen. Cara, eu acho que Project Pen afundou muito canal por aí, entendeu? Porque, cara, você não tem muito saco de ficar vendo a pessoa. Tipo assim, eu até faço meio que o Project Pen. Que é a chocolate da Flower Nose. Tô sempre usando. Mas assim, né? É uma coisa ou outra, eu não vou ficar. Tipo assim, hidratante eu também tô sempre usando o mesmo. Umas coisas tipo primer, eu tô meio que usando os mesmos, assim. Agora, as coisas que eu gosto mais de make, que é sombra, não sei o que, eu tô procurando dar uma variada, gente. O batom também, que eu amo, eu tô sempre procurando isso aqui, eu nunca usei, entendeu? Vai ser a primeira vez que eu vou usar aqui nesse vídeo, sabe? Então, as coisas que eu gosto mais, eu dou uma variada e compro umas novidades também. Então, acho que é por aí. o press kit delas chamasse mais atenção que o press kit da marca concorrente, ele fosse aberto primeiro e ele aparecesse na thumb do vídeo, ou que a influência falasse mais sobre aquele do que sobre os outros que apareceram ao longo do vídeo, etc. Então, assim, tudo foi indo pra uma coisa do over, sabe? Tipo, muito, tudo tem que ser muito, tem que ser o maior, o que vem mais produto, o que é mais vibrante, o que é mais chamativo, o que tem mais embalagem. Eram umas coisas, assim, astronômicas e gigantescas, do tamanho de um carrossel enviado no meio da sala de uma pessoa. E aí, outra categoria de vídeo que fazia muito sucesso, fez muito sucesso durante muito tempo, foi tour pela minha penteadeira. E aí, o bom era você ter muito. A penteadeira que era interessante, que chamava a atenção das pessoas e as pessoas iam querer assistir o vídeo, eram aquelas penteadeiras que tinham justamente excesso de produto. E eram coisas, assim, inimagináveis. E muitas dessas influencers, né, dessas blogueiras na época, elas não eram profissionais da maquiagem, então elas nem iam maquiar várias pessoas. Era para maquiar só o rosto delas mesmo. Então, era humanamente impossível a pessoa dar conta daquele tanto de produto que ela tinha. E aí eu lembro... Acho que nesse ponto ficou muito claro que ela tá com inveja. Ela queria receber os produtos, ela queria receber as coisas, ela não recebe, ela não ganha nada. E ela tá com inveja, cara. Porque assim, você não é obrigado a assistir esses vídeos, mas tá na cara que esses vídeos capturam a sua atenção. Então, tipo assim, se você não pode comprar, aí então ninguém tem direito de ter. Sabe assim? Na hora que eu vejo as coisas, eu acho super legal, tá? Eu gosto que as marcas mandem press kits super interessantes mesmo. Isso realmente chama a minha atenção e eu acho que isso é natural. É muito natural. É concorrência que chama. Mano, é assim. Entendeu? Não tem como. Concorrência é isso. Tá aumentando a concorrência? Tá. Você tem que ficar melhor. Como que você vai se manter sem estar melhor? Só tendo os mesmos produtos de maquiagem. Não tem como. Você tem que ter coisa boa. Você tem que lançar novidade. Muito uma coisa da pessoa gostar muito da marca, né? Aí, por exemplo, está todo mundo lançando blush and creme, a marca fala, cara, tem lá, digamos, sei lá, os maquimaníacos. Cara, eu não posso deixar os maquimaníacos que seguem a minha marca MAC sem um primer de cílios. Porque senão ele vai estar tendo que ir numa outra marca, consumir de uma outra marca para conseguir um primer de cílios. E eu vou estar desapontando a pessoa que é uma maquimaníaca, vamos dizer.
Então, eu entendo esse pensamento da marca, tá? Eu entendo completamente. E com relação aos press kits, acho que tem que mandar mesmo. Vai ter que mandar e tem que ser um arraso, entendeu? Eu acho que é o mínimo que eles estão fazendo é fazer isso. Sinceramente. Lembro que meio que a graça desse tipo de vídeo, né, de tour pela minha penteadeira, era quando a pessoa tinha vários do mesmo produto, porque ela conseguia deixar todas as embalagens que eram iguais, alinhadinhas, perfeitas, para dar aquela paz visual de você ter tudo que era a mesma embalagem, do mesmo tamanho, tal, às vezes só variando a cor, mas ficava uma coisa, o objetivo era ficar o mais aesthetic possível. E, gente, é surreal, assim, pensar o tanto de desperdício, né? Porque eu imagino que vários desses produtos passaram da validade sem nunca terem sido usados ou tendo sido usados uma ou duas vezes. Eu sei que muitas delas, elas inclusive falavam sobre isso, de que elas faziam doação, elas compartilhavam com pessoas da família, mas ainda assim sempre ficava um excesso. Pelo menos eu nunca vi nenhum tour por uma penteadeira dessas, das blogueiras mais clássicas, que tivesse. Eu acho que aí tá muito claro, tipo, mano, me velho, você não é obrigada a ter esses produtos. Muitas delas falam, olha, eu tô aqui mostrando o produto pra você ter certeza se você vai comprar ele ou não, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa às vezes ela ia lá fazer o tour na penteadeira e ela tinha 30 blushes cor-de-rosa. É bom, porque você sabe mais ou menos aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Ela vai passando o dedo no blush, falando mais ou menos como é que ele é. Esse aqui é meio perolado, isso aqui é bem macio, isso aqui esfuma bem, esse aqui pigmenta pouco, para quem tem medo de pigmentação, né? Vai falando umas características que se você tiver que escolher um blush rosa, se você tá querendo um blush rosa, você assiste aquele tour pela penteadeira e você fala, não, o blush ideal pra mim é esse aqui, não 30. Você não vai comprar 30, entendeu? Então, assim, tenho essa ressalva a fazer. De produtos que eu olhasse e pensasse, eu acho que isso aí que ela tem, ela vai conseguir usar até o final, ou pelo menos boa parte dele. Então, era principalmente essa questão do acúmulo. Do mesmo jeito que as marcas, elas queriam se destacar nos unboxings de recebidos, as blogueiras queriam se destacar em relação às outras que estivessem fazendo tour pela penteadeira. Então, a penteadeira dela tinha que ser a mais aesthetic, ou a mais cheia, ou a mais organizada. Enfim, tudo acaba, né, até hoje, indo para esse lado de que você tem que ser ou mais alguma coisa para conseguir aparecer, para conseguir se destacar, porque tem muita gente fazendo, então você tem que ser o mais barulhento de alguma forma para conseguir aparecer no meio dessa multidão. Então você tem que achar alguma coisa que faça você se separar do restante. E aí, nesse sentido, se a gente olha para as marcas hoje em dia, elas também vão muito nessa pegada, né? Porque elas sabem que tem muito lançamento, tem muita maquiagem no mercado, então elas têm que fazer alguma coisa para se destacar. E eu sinto que na maioria das vezes o que elas acabam decidindo fazer é fazer uma campanha de marketing que seja maior, mais vistosa, mais barulhenta, mais comentada do que a campanha do concorrente. E aí, mais uma vez, excessos, né? A gente vê muito. Eu acho que não é só uma questão de excesso, é concorrência. É basicamente concorrência, isso que ela tá falando. Muito lançamento de produto, como se as pessoas precisassem de 20 glosses diferentes. De batom não se lança mais tanto, né? Mas, tipo, eu acho que principalmente gloss é uma coisa que tem se lançado de forma, eu diria, ridícula hoje em dia, porque é muito mesmo, a ponto de que é impossível você saber quantos gloss a marca tem na linha deles, né? Porque fica o tempo todo só lançando e expandindo, né, para além da... Gente, mas a pessoa não é obrigada a comprar. Você entendeu? E eu acho que qualquer mercado é feito disso, é feito de lançamento de novidades e tal. Se a marca fica estagnada, a outra passa na frente. Isso é basicamente concorrência. Do Brasil, eu tenho a sensação de que uma das marcas que começou com isso, de trazer o cliente para o site deles por meio de lançamentos, foi a Colourpop, né? Que é uma marca gringa, e é uma marca gringa. Eu acho, inclusive, que eles fecharam. Não tenho certeza dessa informação. Eles estavam para falir ou falir. Quem fechou, mas já reabriu foi a Morphe. Então, de fato,
Não sei. Mas enfim, tinha um burburinho em relação a isso, de que a marca estava falindo. Não sei se de fato fechou, nunca mais fui atrás para saber. Mas eles tinham isso, assim, de fazer um lançamento por mês e nada ficava na linha regular da marca. Todas as coisas, elas eram edição limitada. É tipo assim, a gente acabou de lançar e você tem que correr pra pegar. Então, essa coisa frenética de é muito, é o tempo todo, e se você não pegar agora, você vai perder, porque aquilo não vai continuar na linha. E aí eu sinto que isso gera uma relação muito estranha das pessoas com o consumo de cosméticos, de beleza, de maquiagem em geral. Por quê? Eu não sei vocês, mas quando eu gosto de um cosmético, quando eu gosto de um produto, eu gosto de usar ele até o final, ou pelo menos até o vencimento, caso eu não consiga terminar ele em tempo hábil, e depois comprar outro do mesmo, se ele for bom. Então me irrita profundamente essa lógica das marcas de o tempo todo você tem que trazer novidade, não pode ficar para trás, não pode aparecer menos que os outros, e o que faz a gente aparecer é lançamento, então a gente tem que lançar o tempo todo, e aí o tempo todo é novidade, e aí o tempo todo é barulho, o tempo todo é campanha de marketing, aquele zum, 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 aquele vucu, vucu. E se tudo é novidade, nada é novidade. Então, o que começou a acontecer, pelo menos eu tenho essa sensação, é que hoje em dia eu não me animo mais para os lançamentos como eu já me animei durante uma época da minha vida. Eu não fico, tipo assim, Bruna Tavares fala que vai lançar alguma coisa nos stories dela, ela comenta, nós teremos X lançamentos até o final do ano. Eu não fico super pilhada para saber o que vai ser, porque no geral eu tenho a sensação de que provavelmente vai ser algo que eu não vou ter vontade de comprar, porque provavelmente é algo que eu já tenho algo daquela categoria que me agrada, e não necessariamente eu sinto vontade de ter um novo daquela categoria. Olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho muitos produtos de pele, porque eu sei que os produtos de pele estragam com o tempo e eu realmente não vou conseguir usar. Então, eu não tenho muito produto de pele, tá? Nem tenho vontade de ter, tá? Mas, por exemplo, paleta de sombra e batom, que é uma coisa que, tipo, você vê Erin Parsons mostrando o batom da MAC de 10 anos atrás, passando na boca, tá tudo certo. Entendeu? A gente sabe disso, a gente sabe que batom dura muito, a gente sabe que paleta de sombra, dependendo da paleta, tá, lógico, mas ela dura bastante. Então, assim, eu tenho vontade. Agora, por exemplo, eu nunca fui flechada pelos produtos cremosos, que nem eu contei pra vocês, que são produtos que estragam, tá? Esses blushes, essas coisas cremosas estragam. Então, assim, e eu não acho que eu fico me sentindo forçada pela Bruna Tavares a consumir os lançamentos dela. Eu acho legal que ela tá sempre se preocupando em fazer lançamentos diferentes, justamente porque cada hora ela tá pegando um público, sabe? Na hora que ela lançou os BT Velvet diferentes, eu quis, entendeu? Na hora que ela lançou o BT Ice Gloss, eu gostei também, por causa do aplicador e tal, mas, gente, tô longe de ser uma pessoa que consome muito Bruna Tavares. Então, assim, tipo, o Jeff Star lançou blush cremoso e eu não comprei. Nem vou comprar, nem tenho a menor intenção de comprar, porque eu não gosto, é uma coisa que eu gosto. Então, assim, não é porque alguém lança que eu tenho que comprar. Acho que ela tá meio viajando na maionese. Digo que eu não sou todo mundo, e como eu sou meio velha das maquiagens, né? Eu tô comprando maquiagem com meu próprio dinheiro desde que eu tinha 15 anos de idade. Comecei comprando nas revistinhas de Avon, Natura, Boticário, etc. Eu sei que o comportamento de outros consumidores é muito diferente do meu. Tem gente que tá começando a comprar maquiagem agora, tem gente que é adolescente, tem gente que tá entrando na vida adulta agora e que antes não sentia a necessidade de usar maquiagem, só tá começando a sentir essa necessidade agora. Então, assim, eu sei que eu não sou público de todas as marcas, eu sei que eu não sou o alvo para todos os lançamentos, mas eu queria saber justamente se vocês se sentem dessa forma também, ou uma forma relativamente parecida, porque essa impressão que eu tenho de que todo mundo tá nessa
de fazer muito barulho, fazer muito burburinho, fazer muita campanha de marketing e tudo é o melhor, tudo é imperdível, tudo você não pode deixar de ter. E aí fica cansativo, porque acaba que se repete muito das mesmas coisas. É como se toda marca agora tem que ter um blush cremoso, toda marca tem que ter uma base em stick, toda marca tem que ter um iluminador líquido. E aí parece... Consertei aqui porque tinha carimbado, né, o meu delineado. Deixa eu só falar rapidinho sobre a minha make. Passei o corretivo HD da Belly Angel na cor 4 aqui, misturado com o óleo da Biossance, que é a Squalane Vitamina C Rose Oil. Fiz o meu delineadinho aqui com BT Velvet Black. Eu tenho que manter a sobrancelha suspensa, assim, pra não carimbar até ele secar. Então, tô esperando ele secar aqui e tal, pra não estragar. E o próximo passo vai ser o rímel Poder Intenso da Luisance. E aquela minha misturinha de base da Smashbox, que eu peguei essa base Studio Skin 24 Hour Wear Hydrating Foundation na cor 2.1.1 e misturei. E aí agora aqui dentro tá misturadinha, é ela que eu vou passar. E depois eu vou selar tudo com aquela misturinha de pós que eu fiz, que é o pó beige do Jeffree Star, o pó rosa da Karim Bakini e o pó Vanilla Puff da Mari Maria. Então, essas são as coisas que eu vou estar fazendo agora no prosseguimento do vídeo. E ela segue falando de negócio de... Gente... Tipo assim, é assim que as coisas são mesmo, é lançamento, é isso aí, entendeu? As marcas têm que lançar coisas e tal. Gente, mas não é porque a marca tá lançando que você tem que consumir. Coisa chata. Meio que um checklist, assim, que cada um vai lançando só para ter um produto daquela categoria também que tá em alta no momento. E isso não me apetece, sabe? Não foi por isso que eu me apaixonei por maquiagem. Lógico que eu, sendo uma apaixonada por maquiagem, lançamento pouco importa, porque eu já consigo fazer maquiagens basicamente com o que eu tenho, mas eu sinto falta desse calorzinho no coração, dessa expectativa de ver, caramba, o que é que essa pessoa vai fazer? O que é que vem aí? O que é que nós vamos ter acesso? O que antes a gente não tinha? O que é que vão solucionar, principalmente? E aí esse eu acho que é um dos pontos que eu mais sinto falta hoje em dia nos lançamentos de maquiagem. Eu sinto que eles são muitos, eles são barulhentos, eles são frequentes demais, não dá pra acompanhar, não tem como. Pronto, eu sigo 2 perfis no Instagram que postam lançamentos de marcas de beleza. Um se chama Todo Dia Maquiada, eu acho que o nome é Blog Todo Dia Maquiada, e outro se chama Só Quero Novidades. A pessoa segue um perfil chamado Só Quero Novidades e não quer ver lançamento toda hora. Aumentaram também as quantidades de marcas de beleza e tal. E tipo assim, o que parece aqui? Existia um tempo que a quantidade de lançamentos era menor porque tinha menos marcas e tal, menos mídia, as coisas estavam menos na mídia. E aí ela se sentia mais acompanhando as novidades. Agora ela não consegue acompanhar as novidades, está frustrada e ela acha que, sei lá, que é culpa das marcas, mas não é uma frustração sua. Tenta olhar para as suas makes, definir se tem alguma coisa que você gosta muito de ter as novidades, que realmente faz diferença no seu dia a dia ter as novidades, e até que de repente são coisas que não ficam estragando assim que vence e tal, que nem paleta, batom, tem uma durabilidade maior, e segue com isso aí, cara. Aí segue o negócio, o Instagram só de novidade e fica chateada. É como assim? Costumam até fazer posts em colaboração uma com a outra. É recente que eu comecei a seguir esses perfis porque eu tenho, inclusive, uma postura ativa de evitar ficar vendo produtos no meu Instagram, no meu consumo de rede social em geral, justamente para não me estimular a querer comprar coisa o tempo todo. Então, mesmo que eu veja muita técnica de maquiagem, mesmo que eu veja o trabalho de outras pessoas, eu vejo o trabalho dela e se eu quiser me inspirar, fazer algo similar, eu vejo como que eu posso reproduzir com as coisas que eu já tenho. Eu não fico caçando coisa para comprar. Quando é que eu caço coisa para comprar? Quando eu enxergo que tem algo na minha maquiagem que não tá da forma que eu gostaria que fosse, tem algo que não tá me agradando, que eu sinto que precisa melhorar. E aí,
pesquisando, testando, eu percebo que não, só vai ficar do jeito que eu quero quando eu mudar o produto que eu tô usando. Porque para ficar exatamente daquela forma que eu imaginei, os produtos que eu tenho, eles não alcançam. Aí quando chega nesse momento, eu compro algo novo. Mas, no geral, os produtos que eu acabo comprando, e eu faço compras com muita frequência, tá, gente? Porque como eu atendo, meus produtos eles vão acabando muito mais rápido do que se eu tivesse só me maquiando. Então eu faço compras com frequência, mas a maioria das minhas compras são de... Eu ficava, tipo assim, tinha um batom que eu amava, que era o Malva, de um fininho, e aí eu comprei um outro, eu consegui usar os 2 batons até o final, eu amava esse batom, mas também não tinha muito lançamento e tal. Eu acho que hoje em dia, com tanta coisa que tá lançando, a hora que a marca deixa de ter um produto, vai procurar por outros, porque com certeza é tanta coisa legal que tá sendo lançada que você vai achar uma coisa mais interessante. Ainda mais pro maquiador. Toda era um negócio que blinda, um negócio legal, enfim, interessante. de que as marcas ficam focando muito nessa coisa de lançamento, mas nem sempre elas focam na qualidade em si do produto, e não só qualidade, mas principalmente na questão de você suprir uma necessidade que ainda não foi. Eu vou fazer uma coisa agora, que eu vou usar esse esfoliante labial aqui, o Lala da Dalla Makeup, para dar uma esfoliada no meu lábio que tá muito ressecado. Vou fazer esse passo aqui. Que nenhum outro produto faz. Tanto que quando Bruna Tavares... Ai, gente, eu não sei se foi Bruna ou se vocês vão ficar dizendo nos comentários que eu pago o pau dela, que eu fico defendendo, porque eu sou fã. Nem sei se eu me diria fã, eu admiro muito a trajetória de Bruna e eu acho ela uma referência, né? Mas, enfim, na minha cabeça, quem popularizou batom mate no Brasil foi Bruna Tavares. Se não tivesse sido ela, me digam aí quem foi. Mas na minha cabeça, quem popularizou foi Bruna Tavares. Eu acho que não foi nem o batom mate que ela popularizou. Eu acho que o que ela popularizou, na verdade, foram cores de batom que não existiam antes, tipo Hermione e tal, umas cores mais cinzas e tal. Ela começou a trazer essa pegada pro mercado nacional. Eu acho que tinha essas cores, por exemplo, na MAC, sempre teve cores bem diferenciadas na MAC e tal, mas isso não existia no mercado nacional. E aí ela trouxe isso pro mercado nacional. Eu acho que esse que foi o boom dela, na verdade. Como pausa para feministas na época, antes de existir linha Bruna Tavares, tá? Então, quando tem, por exemplo, a gente via, né, todo mundo que queria usar batom mate tinha que comprar Lime Crime, que era caríssimo, só tinha acesso a isso pessoas que podiam importar produtos, que não era uma coisa simples na época. Até hoje é um serviço caro, mas é um serviço um pouquinho mais fácil de você encontrar, pelo menos quem faça. Na época era muito específico, acho que você tinha que comprar do eBay, e para comprar no eBay você tinha que ter dólar para poder fazer a transação, enfim, não era uma coisa tão simples. Tinha essa falta, né, de todo mundo que quer usar batom mate tem que importar Lime Crime, ou não lembro se na época MAC já tinha, ou tinha que comprar MAC, que é uma marca realmente mais cara, e aí chega a pausa para feministas, ou não lembro se foi a parceria dos blogs com a Tracta, que lançou esses primeiros, assim, ou pelo menos mais famosos, batons líquidos mate no Brasil, e revolucionou, porque agora todo mundo tinha acesso a batom líquido mate. Então é isso que eu sinto falta. E lógico que chega um momento em que não tem mais tanto o que você inovar, porque meio que já se fez quase que de tudo. Então não tem um novo batom líquido mate para ser lançado. São poucas as coisas que a gente realmente sente essa falta no mercado. Mas aí, qual é a minha percepção? É uma percepção muito anticapitalista, né? Que era, se não tem nada de bom para lançar, não lança. É isso, tenta fazer campanha de uma outra forma. Vamos, sei lá, manter os produtos que já tem e investir em editoriais, investir em conhecimento, investir em produção de conteúdo, enfim. Mas na minha cabeça não faz. É que assim, as marcas aproveitam muitas vezes não para melhorar o produto, mas melhoram a embalagem. Eu percebo uma evolução. Acho que as pessoas não estão, na verdade. As marcas, elas não ficam lançando só mais do mesmo, na verdade. São cores diferentes e tal. O último lançamento da Bruna Tavares, que eu tava comentando, é o BT Ice Gloss. Achei incrível, com uma embalagem, o aplicador que você consegue
limpar com facilidade, porque é só você ver os lip combos na internet, tá todo mundo passando gloss em cima do batom e é ruim, tipo assim, às vezes a blogueira, ela passa em cima, não tá nem aí, mas você ir na sua casa com o gloss que você comprou com seu dinheirinho suado, mano, você não vai fazer isso. Você não vai ser doida de estragar o seu gloss, entendeu? Ou mesmo se ele tem uma cor bonita tal, mano, você não vai enfiar ele em cima de um batom. Você passa com outra coisa. E aí ela colocar esse aplicador, que é tão prático de você passar e limpar, genial. Ou seja, sempre tem novidade, na verdade. Não é verdade que não tem novidade que ficam relançando as mesmas coisas. Sentido você lançar só por lançar, porque tem que dar um checklist de que o que marcas fazem é ficar o tempo todo lançando. E quando vai ter lançamento, qual é o próximo lançamento, todo mundo tem que lançar. E aí eu sinto que fica esse excesso de produto no mercado. Vários produtos são muito a mesma coisa, eles fazem mais do mesmo. E a gente deixa de ter essa magia de tipo, olha, quando a marca fizer alvoroço dizendo que vai vir aí um lançamento bombástico, esse lançamento de fato será bombástico. Porque eu não sei vocês, mas assim, não tem como ter um lançamento bombástico todo mês. Mas as marcas ficam todo mês falando que vai ter lançamento bombástico. E aí eu não aguento mais. Então eu não tenho mais aquele encanto, eu não acredito mais neles, de que os lançamentos vão ser bons. Não fico na expectativa, não sinto que eles estão conversando comigo quando começam a falar sobre essa questão de lançamentos. É tipo assim, me perderam, sabe? É que nem na época da TV, quando eu tava assistindo começava a propaganda, eu não tava mais ali prestando atenção. Então me perderam. E aí o que acaba acontecendo comigo, que eu já comentei aqui com vocês em outros vídeos, é que eu fico mais animada para lançamentos de marcas de maquiadores. Porque como são pessoas que têm uma rotina de uso de maquiagem mais parecida... Olha, eu acho que então, na verdade, ela adora lançamentos, né? Porque se ela fica querendo sentir um frisson e novidades, eu acho que lançam novidades, só que eu acho que nunca vai ser novidade para todo mundo. Eu fiquei super feliz com o BTS Gloss por causa do aplicador, nem todo mundo ficou. A Bruna Tavares pode lançar quantos BT Plus ela quiser, qualquer marca. A MAC pode lançar quantos blush líquido quiser, isso nunca vai chamar minha atenção. Então, assim, é empolgante pra quem? Tem coisa que eu acho sono, entendeu? Não tive o menor interesse, mas que com certeza, nossa, foi incrível pra muitas pessoas, entende? É que um lançamento não vai ser legal pra todo mundo, né? Enquanto que o BTS Gloss pra muita gente pode ser mais o Gloss. Pra mim, nossa senhora, que incrível, sensacional, extraordinário. Então, assim, bom pra quem? Com a minha, eu tenho a sensação de que eles vão conhecer quais são as nossas necessidades mesmo em relação a produtos que ainda não foram supridas e eles vão conseguir chegar nesse lugar, sabe? Então, eu coloco toda a minha expectativa hoje em marcas indie, marcas menores, marcas que não são tão conhecidas, porque eu tenho a sensação de que marcas maiores, elas não estão muito ligando, sabe? O lance delas é vender bastante. E se essa abordagem deles de ficar o tempo todo lançando coisa nova, fingindo que é super revolucionário e tirando coisas antigas que eram boas do catálogo, se eles fazem isso e funciona, é o que eles vão continuar fazendo, né? Quem sou eu? Eu sou apenas uma pessoa. Talvez as outras pessoas que consomem preferem muito mais essa forma que eles fazem, e aí para eles faz muito mais sentido agradar esse outro público do que a mim, que sou apenas uma pequena formiguinha. E aí, tanto que eu também já comentei com vocês que, por exemplo, minha base favorita é uma base que foi formulada por uma maquiadora, que é a base da Call Beauty. Até hoje ainda não desbanquei a Call Beauty, tá, gente? Apesar de ter tido várias tretas envolvendo a marca e eu ter ficado meio, assim, ressabiada, tipo, será que eu quero me associar? Será que eu quero continuar usando um produto de uma marca tão polemiquinha? Aí eu tentei testar outras, mas até hoje, assim, não sei se é também porque eu me acostumei com a forma que ela performa, né? Tem gente que diz que tem extrema dificuldade de lidar com ela, mas eu uso só ela não, hoje em dia eu até faço mais misturinhas. Tenho misturado ela muito com a da House Labs, por exemplo, e tenho gostado, mas eu uso principalmente ela, majoritariamente ela, já tem mais de 3 anos. Então é uma base que eu sei muito bem trabalhar ao meu
meu gosto, sabe? Ela me entrega o que eu espero que ela entregue. E eu tô feliz com ela. Não sinto necessidade, eu não fico... Pronto, quando eu fui caçar a base nova, não foi porque, quero novidades, quero uma coisa diferente. Foi justamente por me questionar, será que eu quero continuar dando dinheiro pra Call Beauty depois dessas baixarias? E aí eu fui testar outras, mas nenhuma desbancou. E aí continuo comprando Call Beauty. No momento em que outra desbancar, eu vou passar a comprar outra, né? Não só pela questão de não me associar à marca, mas também por essa questão de tipo, achei uma que é melhor, então eu vou na que é melhor. E aí eu sinto que era pro mercado tá se... Aqui eu acho várias coisas. Eu acho que ela tá vendo uma questão de preço e ela tá vendo a questão da realidade do produto, né? Porque ela tá querendo um produto que seja realmente blindado, né? Então eu acho que talvez ela tenha experimentado o que Visela, sei lá. Cara, se ela experimentar Criolan, ela vai encontrar um negócio melhor. Porque a Criolan tá aí fazendo maquiagem para nadadora de balé aquático faz hora. Só que assim, o preço é alto, né? E tipo assim, a Nathani, ela se inspirou na base da Danessa Myricks. Se ela quiser comprar a Danessa Myricks também, vai dar bom, porque a Danessa tem uma linha de produtos que são blindados também, entendeu? Agora, é isso aí, sabe? Se ela quer um produto... Mas é que, tipo, gente, tipo assim, eu acho que o mercado nacional não tá em busca de super blindagens. Eu acho que, assim, uma Prilessa lançou um negócio, assim, que dá uma blindadinha. E eu acho que pro consumidor brasileiro é isso aí. Sabe por quê? Porque essas bases muito blindadas, assim, é meio complicado de você usar no dia a dia. Ela pode usar muito bem nos atendimentos dela. Deve ser por isso até que ela gosta mais de marca de maquiador. Mas, cara, você não quer usar uma coisa tão pesada na sua pele assim todo dia, que senão, cara, você vai ficar com espinha e não sei o quê. Não tem como não tampar seus poros com um troço daquele. Entendeu? E você não quer também ter que, meu Deus, passar quase uma água raiz na cara pra conseguir tirar a maquiagem, entende? Então, assim, eu acho que a maquiagem do dia a dia, que é o que as pessoas mais consomem, é isso daí que tá no mercado, entendeu? Acho que as marcas não estão procurando lançar coisa à prova do apocalipse, não, porque a gente não tá no apocalipse todo dia. Essa pode ser a realidade do maquiador, que tá maquiando uma pessoa que procura fazer uma maquiagem profissional para dias muito especiais, que ela faz uma pessoa normal, comum, umas 5 vezes na vida dela, que ela vai fazer uma maquiagem especial com maquiador, entendeu? Coisas assim que ela vai ser uma madrinha de casamento, ela mesma vai casar, ou ela vai ter um evento, uma formatura, mas assim, não é toda hora isso aí, né? Forçando todas as marcas, não só marcas menores, marcas de maquiadores, marcas indie, de pessoas apaixonadas por maquiagem, estarem indo atrás desse lugar de o que é que falta no mercado, o que é que a gente ainda não tem e de que forma que a gente pode resolver isso. Porque tem várias coisas que eu sinto que ainda estão em aberto. Por exemplo, a base da Call Beauty, ela veio suprir uma necessidade do mercado que, como as pessoas passaram a ter mais conhecimento sobre maquiagem, mais acesso à tecnologia, mais inovação de produtos, a gente começou a ser mais exigente. Então, não basta ser uma base bonita, ela tem que ser uma base bonita e ela tem que durar até o dia seguinte, porque se eu vou pra maquiadora 3 da tarde, minha festa é às 7, essa festa pode se estender até de manhã, então eu quero estar de manhã do jeito que eu saí do espaço da maquiadora. Então, existem ainda algumas lacunas de mercado que elas não foram supridas, não foram preenchidas. E eu sinto que muitas das marcas não estão querendo. Lógico que é algo mais caro de... Acho que é um nicho específico, assim, entendeu? Muito específico. Eu passei o Blush Brick da Fenty Beauty e agora eu vou passar esse iluminador aqui da MAC, antiguinho, chamado Snow Flushed. Tá bem amado ele já. Então, ele vai ser o meu iluminador. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá fazendo um teminha Natal de boas. No meu estilo de boas, lógico. Porque o meu de boas é isso aqui e o meu exagerado é aquele com os estresses gigantes no meio da cara. Né? Detalhes.
você fazer, é algo que vai exigir pesquisa, vai exigir teste, vai dar errado. Talvez aconteça, como aconteceu com a Call Beauty, por exemplo, que no primeiro lançamento teve problema de fabricação, ela teve que fazer recall de todas as bases. Acontecem uns babados assim, mas eu tenho a impressão, né, e aí vozes da minha cabeça, que quando você faz um lançamento estrondoso como esse, quando você enxerga uma lacuna de mercado, você vai lá e você resolve o problema, você também vai receber muito em retorno. Então eu acho um saco ver, pronto, me passa a sensação de preguiça. Me passa a sensação de preguiça das marcas, elas estão simplesmente focadas em continuar replicando o que elas já fizeram e sabem que dá certo, ou o que elas viram outra marca fazer e sabem que dá certo. E aí eu fico, Mona, se o seu trabalho é literalmente lançar produto, por que você tá com preguiça de lançar um produto decente? Por que você tá miguelando investimento em fórmula nova, em embalagem mais versátil, que seja mais útil, que resolva um problema, sei lá, uma embalagem que ela é mais acessível para pessoas que têm dificuldades motoras, ou uma embalagem que literalmente resolve um problema, né? Que, sei lá, pó solto sempre voa, né? Quando você abre. Então a gente lançou esse tipo de embalagem aqui que vai fazer com que seu pó, independente do quanto você saculeje, ele nunca voe. Enfim, e aí você de fato basear esse barulho todo de marketing, de vamos vender isso aqui, mas você basear ele numa coisa real e não só gente, vem aí o lançamento mais bombástico da história da marca. E aí quando você vê é blush cremoso e gloss. E aí você fica, sério, Mona? Sério que é isso que você tinha de bombástico pra me entregar? Que bom, que legal. E aí nesse mundo imaginário que eu criei na minha cabeça, no qual as marcas fariam isso, de só aparecer pra fazer alarde, dizendo que era algo inovador, quando fosse algo de fato inovador, e de resto elas manterem a qualidade dos produtos que elas têm e elas fazem bem, e elas acharem uma forma de fazer um marketing pra eles, sem precisar ficar o tempo todo lançando coisa nova, eu sinto que a gente teria menos desperdício, menos redundância, menos fadiga desse excesso de conteúdo de que tudo é novidade, né? E também a gente geraria menos lixo, porque uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça vendo vídeos de... Hoje em dia quase não fazem mais, né? Porque já se enjoou. Mas vendo vídeos de unboxing, na época que eu via, né, unboxing de recebidos, uma das primeiras coisas que vinha na minha cabeça era, meu Deus, quanto lixo. Porque não só vinham os produtos, mas como eu falei, vinham aquelas embalagens gigantescas. E aí, muitas das vezes, a embalagem ela é de plástico e é um plástico enorme para vir um produtinho desse tamanho dentro. Então, assim, é um lixo completamente desnecessário. E, mais uma vez, em excesso, que é muito, é o tempo todo, enfim. Eu acho que isso faz parte da questão dos lançamentos. Você tem que ter um impacto maior no seu lançamento. Acho também que tem que ter um cuidado com embalagens. Gosto muito de empresas que trabalham com refil, né? Mas embalagem é uma coisa importante. Tipo, eu adoro as coisas do Jeffree Star, sabe? Por causa das embalagens icônicas e tal. Então faz parte da minha alegria daquela maquiagem, as embalagens, sabe? Então faz parte. E eu procuro sempre, tipo assim, eu não jogo maquiagem fora. Normalmente eu dou as minhas maquiagens ou vendo no Enjoei. Então, assim, eu fico achando que isso rolou um upcycling, sabe? Dificilmente, tipo assim, eu não gosto mais dessa maquiagem, não sei o que, e eu vou... Tipo assim, eu tô sempre procurando dar uma olhada na minha coleção, se é uma coisa que eu quero realmente manter, ou se é uma coisa que eu não tô usando, que eu acho que eu não vou mais usar, que não tem nada a ver, e aí eu passo pra frente, entendeu? Mas normalmente o que tá na minha maquiagem, o que tá na minha coleção é uma coisa que eu gosto. E produção de lixo, eu acho que ela tá certa. Mas eu acho que isso daí é uma postura pessoal e não das marcas. Eu acho que a pessoa tem que ter um pensamento de não consumismo, que hoje em dia é muito difícil. Muito difícil, porque a gente realmente tem mais sapato do que precisa, tem mais roupa do que precisa, tem mais tudo do que precisa, sabe? Especialmente se isso é a coisa que você mais gosta. Desculpa. Então, assim, às vezes eu posso ter muito menos coisas de cozinha que uma pessoa que gosta muito de cozinha. Eu posso ter muito menos roupas do que uma pessoa que gosta muito de questão de guarda-roupa
e fica assistindo um monte de vídeo de looks no provador e tudo mais. Mas é uma coisa que também você pode doar, entendeu? Eu emagreci 20 quilos, eu doei muita coisa. Porque eu perdi 20 quilos já de janeiro pra cá, né? E pretendo perder mais ainda, tá faltando 13 quilos ainda pra eu perder. Então eu vou perder mais peso ainda, tal. Então assim, sabe? Você vai reciclando as coisas também, você vai passando pra frente, sabe? É que maquiagem é um produto muitas vezes perecível. Eu acho que é por isso que eu não gosto muito da questão dos cremosos. Porque os cremosos, se você tiver um acúmulo, provavelmente eles vão... Se você não for muito rápida no doar, eles vão estragar antes de você ter essa oportunidade. E aí eu sinto que se as marcas realmente funcionassem dessa forma como está aqui dentro da minha cabeça, a gente teria menos desperdício, menos poluição e a gente voltaria a se divertir mais com maquiagem, sabe? Quando tivesse um anúncio de lançamento, a gente de fato ia ficar no hype de meu Deus, vai ter lançamento, porque lançamento ia voltar a ser uma coisa esporádica e que de fato traz impacto, ao invés de ser só uma forma de aparecer nos vídeos do TikTok das pessoas e que daqui a 2... Acabou perdendo um pedacinho do vídeo que eu fiz. Usei o iluminador Show Gold da MAC também, tá? Tá aí. Aí usei a paletinha da Flower Nose pra fazer o meu contorno. Eu fiz aqui tudo certinho. Belíssimo. E vamos continuar aqui, né? Eu normalmente faço aqui, aí depois eu pego pó. Um pouquinho do pó que eu usei pra esfumar aqui, pra não ficar tão marcado aqui o pincel. Então, perdi um pedacinho, mas vamos continuar daquele ponto onde eu perdi. Vou agora usar o Mint Condition do Jeffree Star, que é um Skin Frost, pra fazer só aqui o arquinho só. Só vou fazer isso com ele. E aí, depois a gente vai pra parte da boca. E aparecer nos vídeos do TikTok das pessoas e que daqui a 2 semanas vai ter outro. Mas eu quero saber também a opinião de vocês. Vocês sentem também dessa forma? Vocês também enjoaram de lançamentos e o coração de vocês não acelera mais quando uma marca fala que vai lançar uma coisa super revolucionária porque você sabe que é mentira? Às vezes não é nem mentira, é só um exagero. Mas você já sabe que é um exagero, então você nem fica mais... A sensação que eu tenho hoje é sempre de, tá, depois que lançar, eu vou esperar algumas pessoas fazerem resenha pra eu avaliar se aquilo faz sentido. E muitas vezes eu nem lembro de assistir as resenhas porque foi um lançamento de uma coisa tão... de passagem, assim, sabe? Que eu acabo esquecendo. Aquilo não fica marcado na minha cabeça. Enquanto que eu tô tentando lembrar questões, lacunas que eu sinta hoje na minha maquiagem. Pronto, uma lacuna que eu tenho na minha maquiagem. Eu percebo na técnica de maquiagem existente hoje em dia. Eu gosto muito da base da Call Beauty porque ela me entrega essa questão de resistência extrema, assim. Ela é à prova d'água e ela é resistente a suor, resistente à lágrima, resistente à oleosidade e etc. Então, ela é uma base que me deixa muito segura de usar nos meus atendimentos. Mas ela é uma base que fica bem seca na pele. Na hora que você aplica, ela tem uma textura meio de colinha. Aí, pra não ficar essa textura de cola, tipo, que você encosta assim, você sente um grudinho, você precisa selar. E aí, quando você sela, ela vai ficar uma base bem seca. Se você passa um pó luminoso por cima, vai ficar mais interessante. Mas nem sempre pós luminosos são a prova d'água. Aí, meu microfone descarregou e eu estava aqui há um tempinho falando no mudo. Que maravilha! Então eu vou repetir o que eu estava falando até agora. Aí a única coisa que eu fiz enquanto estava no mudo foi finalizar o pó da pele e eu passei o gelzinho de sobrancelha. Acredito que essa parte vocês não viram tão bem. Mas continuando o que eu estava dizendo, é que em termos de lacunas que eu enxergo ainda, seria, por exemplo, a questão de um pó luminoso, mas que fosse extremamente resistente, que auxiliasse nessa questão de durabilidade da pele. E aí, Alice Gontijo, que também é uma maquiadora, lançou. E eu fui lá e comprei. Comprei com muita animação, muito assim, afoita pra ver se de fato ia entregar isso. E ela entrega quase. Chegou bem perto, mas ainda não foi exatamente. Por quê? Nesse pó da Alice, o que é que eu percebo? Ele tem brilho.
Olha, aqui, o que que eu acho? Eu acho que ela devia se esforçar mais com relação à técnica. Tem uma maquiadora muito famosa aqui, que é uma que eu sigo poucas maquiadoras, mas ela é muito boa, que é a acho que é Sara HS Beauty ou HCS Beauty, não lembro. A maquiagem dela dura muito, as pessoas elogiam muito e ela faz uma maquiagem super glow, sem problemas. Então, e eu moro no Mato Grosso do Sul, gente, aqui faz calor. Então, acho que é só que ela não se atualizou aí direito nas técnicas, entende? Ela fica continuando querendo fazer uns baking no povo e querendo que a pele fique glow. Acho que não é por aí, entendeu? Você tem que aprender técnicas novas. Eu acho que é por aí, se você tá sentindo falta de ter um resultado glow em algumas makes, especialmente pele madura e tal. Gente, a Sara é incrível. Você vê as fotos, você fica assim... Mano, é absurdo, é muito bonita mesmo as maquiagens que ela faz. E o que ela tá falando aqui de ficar animada para lançamento, eu acho que cada um anima com um lançamento que tem a ver consigo mesmo, entendeu? Nem todo lançamento vai me motivar. E eu não sei, eu achei que ela deu uma viajada na maionese. Que existem lacunas, existem. Acho que as pessoas estão o tempo todo lançando coisas incríveis. Você vê a Lady Gaga lançando base com arnica. Sabe assim? Toda hora tem uma novidade. Toda hora eu percebo muita novidade nas coisas, assim. Ora você tem gloss com brilho que você sente como se fosse umas areias no gloss, de repente eles lançam um negócio que parece que não tem nada, mas tá brilhando pra caramba. Enfim, N progressões dos produtos e novas coisas. Acho que ela deu uma viajada na maionese aqui. Que eu ainda enxergo, ele tem pontinhos de brilho visíveis. Não era isso que eu queria um pó que fosse acetinado por inteiro. Ele todo tendo uma cara de pele, né? Uma cara de pele natural, como se a pele não tivesse sido selada. Porque muitas vezes a gente faz a pele toda cremosa, a gente tá achando a coisa mais linda do mundo, e aí você vem com um pó e seca tudo. Então, eu sinto falta desse tipo de pó mais natural, mas que seja extremamente resistente à água. Existem outros pós que não dão essa secada na pele? Existem, mas normalmente eles não são resistentes, entendem? Então, eu ainda sinto essa lacuna do melhor dos dois mundos. Aí aparentemente, a Call Beauty fez isso. Porque a Call Beauty é a marca que entrega o que os maquiadores querem, né? Eu sinto que pelo fato deles estarem ali muito próximos também, ouvindo o que o público tá querendo, facilita esse aspecto. E aí a Call Beauty lançou um pó novo agora. Eu tô esperando algumas colegas testarem pra ver se ele é isso tudo mesmo. E se for, eu vou comprar. Então, pra esse lançamento, eu estava relativamente animada. Porque pode ser que venha aí uma nova adição aos meus queridinhos da vida. Mas o que eu estava citando antes de lembrar do pó é que eu vejo uma lacuna em termos de base, no sentido de que justamente a base da Call, ela me entrega a durabilidade, a resistência e a segurança, mas ela não fica, depois que a gente sela, com cara de pele. E aí eu sinto falta de uma base que seja hidratante, mas que tenha toda essa resistência que a Call tem. Porque a base da Call, ela não é hidratante. Ela tem até um certo vício, assim, logo que a gente aplica, mas como ela tem uma textura de colinha, você precisa selar. Então, no meu sonho de princesa, lançaria-se uma base que tivesse um acabamento, sei lá, tipo a da House Labs, mas que você não precisasse selar, ou que se você selasse com esse pó dos meus sonhos também, que tem cara de pele, mas que é super resistente, e aí você teria o melhor dos dois mundos, que é uma pele hidratada, cuidada, bonita, viçosa, mas com extrema resistência e durabilidade para aguentar um evento pancadão, tipo um casamento, uma formatura, coisas assim, que levam muitas horas, né, que são muitas horas de evento, e você tem que estar intacta até o sol nascer. Então existem essas lacunas. Aí você pode pensar, nossa, mas é quase impossível chegar nessa base que não precisa ser selada e que seja super resistente e tal. Mas, gente, o impossível só é impossível porque ninguém fez ainda. Uma hora vão achar. Eu acredito que sim, tá? E assim, essas empresas, elas têm dinheiro suficiente para investir em pesquisa, isso empresas maiores que eu falo, né? Não marcas indie que são super novas, criadas por pessoas físicas. Mas marcas maiores, tipo o Grupo Boticário, por que o Grupo Boticário
Boticário não é o maior de inovação no país. O Grupo Boticário possui 325 marcas dentro dele. Então, assim, na minha cabeça, porque como é que funciona a minha ética de trabalho, tá? Se eu faço um ofício e eu tô sendo paga por ele, eu tenho que garantir, não só pra pessoa que tá me contratando, mas pra mim mesma, sabe? Pra eu sentir que o que eu tô fazendo importa e é útil e é bom, eu tenho que garantir que eu tô fazendo o melhor que eu posso. E aí, se uma marca de maquiagem não acha que eles têm que estar o tempo todo pesquisando, inovando e lançando coisas que de fato vão fazer diferença e não só vão aumentar um portfólio repetitivo, por que que eles não estão fazendo isso? Juro, eu não consigo compreender. Lógico que a dinâmica de uma corporação grande é completamente diferente de um trabalho de prestador de serviço. Eu posso tomar decisões de como o meu negócio anda e no Grupo Boticário são vários. Gente, a resposta dessa pergunta é muito simples, porque você não é o público-alvo deles. As pessoas dividindo as responsabilidades. E eu acho que é justamente por isso que vai começando a ficar uma coisa chata. Uma coisa chata, repetitiva, sem alma, sabe? Por isso que muitas vezes os lançamentos de marcas indie me emocionam muito mais. Porque são pessoas que estão buscando suprir uma necessidade de mercado específica. E aí, por exemplo, falando de outro produto que não seja base, eu importei as paletas da WhatsApp Beauty, já falei delas aqui pra vocês algumas vezes, porque é uma marca indie dos Estados Unidos. E eles fazem sombras que eles chamam de sombras especiais, que elas são duochrome, multichrome. E eu não vejo muitas marcas fazendo isso aqui no Brasil. Tem algumas, eu já vi, eu acho que tem uma linha da Ruby Rose, que ela tem alguns duochromes, mas a Ruby Rose nem é brasileira, tá? Muita gente fala. Gente, tá saturado de multichrome o mercado brasileiro. Desde sei lá que ano a SP Colors lançou multichrome, a Contemgrama tem multichrome, a Luisance já lançou multichrome. Tipo, chega a tá até saturada. Eu acho que ela tá meio por fora de, às vezes, marcas baratinhas, talvez. Mas não sei, gente, eu vejo tanto multichrome, Jeffree Star tem multichrome, Natasha Denona tem multichrome. Eu acho que tá até cansativo já o negócio de multichrome. Xiglan tem multichrome. Sei não, hein, isso aí que ela tá falando aqui. Como se fosse marca nacional só por ela ser barata, mas ela não é brasileira. Então, assim, cadê as marcas brasileiras fazendo coisas divertidas e diferentes? A Quem Disse Berenice fazia umas coisinhas diferentes logo que ela lançou, mas depois foi saindo desse diferente, foi ficando mais normal, até que hoje em dia eu tenho pouquíssimo acesso do que tá rolando na marca. Ela tinha uma loja aqui em Aracaju, não tem mais. Não sei o que é que tem rolado por lá, porque antes ela trazia realmente meio que uma maquiagem pra pessoa que é alternativa e não quer só aquela maquiagem basicona do dia a dia que tem em todas as marcas. E eu achava isso extremamente interessante. Tanto que eu fazia muita compra na Quem Disse Berenice de coisas que eu não achava em outras marcas. Eu gostava bastante. Bom, deixa eu só comentar com vocês que eu usei o lápis de boca da Pink 21 na cor 3, que é esse aqui. Usei o Gloss Cream da Fenty Beauty na cor Fruit Snacks. E usei o lápis de olho da Fenty na cor verde petróleo. Terminei já minha maquiagem. Acho que a gente já reagiu a uma boa parte desse vídeo. Eu vou até escutar aqui enquanto eu faço as minhas fotos, tal, para ver se tem mais alguma coisa que eu acho relevante. E aí eu pontuo aqui com vocês. Mas eu acho que tá bom aí o vídeo já. Nesse ponto, eu até imaginei que ia dar certinho o vídeo com eu fazendo make, mas é que o vídeo dela é bem extenso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa make. Aí eu vou terminar de ouvir o vídeo aqui enquanto eu faço as minhas fotos e volto se tiver algum comentário. Aí provavelmente eu vou dar uma fechada no que ela terminou de falar aqui no vídeo dela e comentar algumas coisas. A gente parou aqui nos 42 minutos. Aí não tô afim de ouvir mais 20 minutos parada, sem fazer make, sem fazer nada. Então, vamos agora para os comentários finais. Bom, pessoal, eu espero também que vocês tenham gostado dessa forma de mostrar para vocês como é que eu faço a minha make completinha, sem ser tão chato, que é a gente escutando um vídeo e fazendo uma reação a esse vídeo. Bom, ela falou sobre lançar coisas com emoção. E eu acho que no Brasil não dá lucro lançar coisa com emoção. A gente sabe que às vezes as marcas
lançam por uma questão de posicionamento e etc. Mas são coisas que sobram nas gôndolas. Eu só vejo as coisas muito diferentes, os BT Allen que a Bruna Tavares lança, ou que qualquer outra marca lança, eles sobram nas gôndolas. Falou também que ela ficou decepcionada com a Mascavo, eu também fiquei, porque eu achava a Mari Saad incrível, inovadora, com cores e tudo mais, na Oceane. Eu acho que a embalagem de blush que ela tinha na Oceane foi um marco, assim, porque tinha a tirinha de cor do lado de fora, tinha o nome do lado de fora, você abria, tinha espelho, tinha o nome do lado de dentro e ainda era de papel. Então, assim, muito boa, você empilha de lado, você empilha em cima, o jeito que você guardasse na sua gaveta, você conseguia achar o seu blush. Coisa que muitas outras marcas estavam ignorando. Mari Saad, Bruna Tavares, todas as outras marcas não estavam tendo essa atenção da pessoa conseguir achar na sua coleção o blush com facilidade. Ela teve esse pensamento, tal, entre muitas outras coisas que eu achava incríveis. Eu acho incríveis as cores dos lápis de boca dela com a Oceane, por exemplo, porque ela tinha uma cor meia roxinha, que era muito difícil de encontrar para lápis de boca. Então, mas enfim, ela me decepcionou na Mascavo. O que eu acho que aconteceu com a Mascavo o que ela tinha na cabeça era uma coisa e que o bolso dela podia era outra coisa. Então, ela descobriu que fazer as coisas incríveis que ela fazia tinha um custo alto e ela não conseguiu bancar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Em matéria de posicionamento de marca, acho que a única blogueira que teve um bom posicionamento até hoje foi a Boca Rosa, que diante de um problema da marca fez recall, tudo. E acho também que ela tem essa questão de inovação, que ela estava reclamando que, por exemplo, para a pessoa, hoje a gente se demora enquanto está se maquiando, e ela pegou e falou, vou dar uma solução para essas pessoas que estão demorando para se maquiar e gostariam de se maquiar mais rápido, e foi por isso que ela lançou a linha de produtos dela, pensando nesse público que gostaria de se maquiar, de estar bonita mais rápido, produtos práticos para levar na bolsa, que não quebra, que não suja, que não, entendeu? Então eu acho ela bem inovadora, mas infelizmente eu vejo que ela não tá tendo muito sucesso com a marca, não vejo muita gente falando da marca dela e tal. Acho uma pena, porque eu acho que em matéria de marca ela é uma das melhores blogueiras. O resto todas me decepcionaram. Mari Saad me decepcionou com a Mascavo. A Nina Secrets, que no momento que ela lançou aquele quarteto dela, tentando passar um quarteto claro na cara de uma pessoa de pele escura, acho que foi vexatório, entende? Acho que ela podia ter sido sincera, porque eu acho que o que aconteceu foi, ela tá atrás da Eudora, a Eudora falou, não, eu não vou lançar agora um produto que eu sei que vai encalhar nas gôndolas, entende? E é uma realidade, gente, não é fácil lançar na maquiagem nacional produto para pele retinta, para pele escura. Por quê? Se você entrar na Sephora e você tiver uma pele retinta, você consegue Yves Saint Laurent com no mínimo 50% de desconto. Você pode escolher o que você quer. Você pode usar só Sisley com 70% de desconto, se você tem uma pele retinta. Aí a pessoa que tá usando Sisley, que tá usando Yves Saint Laurent, que tá usando Dior, entendeu? A preço de Bruna Tavares, vai lá comprar Mascavo? Não vai, gente. Se ela produzir isso, ela não vai pagar o custo. A verdade é essa. Infelizmente, ninguém tá falando, não sei porque que ninguém fala. Mas a realidade é essa, gente. E uma empresa vive de pagar suas contas. Entendeu? Produzir as coisas para ser bonita é difícil, cara. Tem que ter um cash ali, entendeu? Porque vai sobrar na prateleira. Então, acho que a Nina se quis fazer esse papelão de passar coisa clara no rosto de pessoa com a pele mais escura para dizer que dá, foi péssimo. E a Karen Bacchini também horrível, porque as cores da base dela fez tanta propaganda. Aí eu tava esperando cores incríveis, tudo uma merda, tudo que ela lançou, as cores da marca dela são uma merda. As bases dela são horríveis, muito amarelas. Outro dia eu vi um vídeo dela comentando que as bases da Estée Lauder nela ficam muito amarelas. Eu falei, amada, nada consegue ser mais amarelo que a sua base. Nada. Nada na vida consegue ser mais. Uma gema de ovo consegue ganhar de você, querida, entendeu? Acho que eu fiquei assim, entendeu? E o contorno dela também, ridículo. Ela elogiava tanto contornos frios e tudo mais, maquiagem coreana, nananã.
E aí, na hora que ela lança uma paleta de contorno iluminador, é uma decepção total, porque é aquele pó, parece que ela moeu cúrcuma, tacou ali e falou, cúrcuma tá barato, vamos fazer um contorno barato, né, de cúrcuma. Fora que ela lançou aquela paleta, que é uma mistura creme e pó, que, tipo assim, nem se a cor fosse boa, eu comprava. Porque assim, eu poderia ter comprado a paleta de blush, sei lá. Mas, cara, misturar creme e pó naquela embalagem que fica rasgada, depois fica com aquele papelzinho que você tem que ficar colando em cima do creme. Ai, gente, aquela embalagem é muito ruim, é ruim a embalagem. Lance individual, quem gosta de creme vai no creme, quem gosta de pó vai no pó, quem gosta de escuro vai no escuro, quem gosta de... Esses quartetos, gente, que horror, que horror, que horror a maquiagem dela. Enfim, então, e ela faz um hype danado como se fosse o último grito da maravilha. O que ela quis, eu acho que as marcas querem fazer, misturando creme com pó, é tornar o seu produto com uma menor validade. Porque se você lança um blush em pó, ele vai durar muitos anos. Se você lança um blush em creme junto com um blush em pó, já já esse blush em creme estraga e você não vai ficar mantendo um produto em pó do lado de um trem cremoso estragado. Você vai jogar tudo fora. Então eu acho que a intenção era só essa. E muito hype para pouca entrega, para zero preocupação com o consumidor, na verdade. Bom, pessoal, é assim que ficou essa maquiagem. E aí, gostaram? Gente, esses dias eu tava vendo um comentário de uma menina falando assim, olha, surpreendentemente no Brasil, as pessoas gostam muito de podcast, gostam muito de react, onde está se refletindo sobre a opinião de alguém. Onde você está fazendo uma reflexão, você não está engolindo uma coisa embalada, encaixotada para ser a verdade, né? E podcasts onde vão grandes pensadores, Clóvis de Barros, onde vão pessoas incríveis, assim, discutirem assuntos e as pessoas gostam de ouvir. Até mesmo temas da atualidade, vai lá o governador do Rio de Janeiro, vai o cara do Rodrigo Pimentel, vão pessoas que entendem mais desse assunto de política e de segurança pública e vão dar suas opiniões, vão esclarecer coisas, e isso tem tido a atenção do público brasileiro. Então, assim, será que realmente o povo brasileiro tá tão alienado como se quer fazer acreditar? De repente não, gente. De repente a gente ainda vai ter boas surpresas nas próximas eleições. Quem sabe? Vamos acreditar.